Maio é o mês da África, mas a verdade é que a história do continente e da diáspora precisa ser discutida o ano inteiro. Quando a gente fala de África, a gente fala de origem, mas também fala de futuro. Fala de conexão, de identidade e de reparação. A gente vive em um mundo onde o racismo ele ainda organiza estruturas, especialmente aqui no Brasil, que é um país marcado pela escravidão e suas consequências até hoje. E para essa conversa, eu vou receber aqui, já recebo, né, duas mulheres que constroem pontes entre continentes. Fica aí comigo que eu já te conto quem está com a gente hoje. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Tenho a alegria de receber aqui Karen Pacheco, comunicadora, influenciadora e criadora de conteúdo cabo-verdiana que vive no Brasil há 15 anos. Seja muito bem-vinda, Karen. Obrigada. É uma alegria recebê-la aqui. Demais, agradeço muito pelo convite e de poder participar dessa roda de conversa, né? Muito importante, sim, a gente falar da África, não só no mês de maio, mas no ano inteiro, como você falou. E essa iniciativa, né, quem trouxe esse tema aqui pra gente, tão importante, tão pertinente, que vai nos fazer conhecer mais sobre a África e sobre a relação com o Brasil, é minha queridíssima Carolina Maíra Moraes. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada por trazer esse tema tão relevante aqui. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui no Empoderação, já acompanhando o seu trabalho já há um tempo. É uma alegria a gente poder falar sobre África entre mulheres negras. Bom, a Carolina, ela é historiadora, mestre em História da África, consultora e uma das grandes referências na construção de relações entre Brasil e o continente africano. Já fiz a apresentação formal, já aqui temos um olá, né? Mas agora vamos saber quem são Karen, quem é Carol. Posso chamar de Carol, né? Por favor. Pode Carolina, ser? só quando minha mãe tá irritada. Ah, é? Então, Carol, não tem ninguém irritado aqui. Carol, eu quero que vocês se apresentem, como vocês se veem, né? Qual é a história de vocês para além dessa bio que eu trouxe aqui. E eu começo com você, Karen. Total. Eu vou até me soltar um pouquinho, que ela falou assim, você tá um pouco séria, né, no seu Instagram. Falei. Que eu tava porque tá cedo, né, uma coisa de rádio e tal. Mas vamos lá. Eu sou cabo-verdiana, eu imigrei pra cá em 2011, né, eu vim pra estudar. Uma história que podia ser só fazer faculdade e vai embora, mas eu me identifiquei muito com a cultura carioca, né? Quando eu falo que eu sou carioca, o povo fica chateado porque eu moro em Niterói desde então. Mas eu falo, gente, mas eu me identifico com o carioca, eu vou fazer o quê? Do Rio, já que eu posso escolher, eu escolhi meu CPF, né? Então, eu acabei ficando, trabalhando, eu trabalhava numa outra área, né? Na área de TI, mas aí eu me encontrei no meio da comunicação, não de uma forma muito convencional, mas eu comecei a gravar vídeos no Instagram e até 2 anos atrás eu gravava quase tudo em crioulo cabo-verdiano, né? Então eu falava muito pro público de Cabo Verde. E aí, de um tempinho pra cá, eu comecei já a expandir um pouco mais o meu público, ainda com um pouquinho de dificuldade, porque eu preciso falar em crioulo e tal. E hoje em dia, assim, faço um pouco dos dois. Mas eu comecei a ampliar um pouco mais o meu público e agora estou estudando jornalismo. Eu me encontrei demais nessa área, né? Por muito tempo eu não sabia qual era a minha vocação, porque a gente acha que a gente vai achar um dom sem fazer nada, né? Um belo dia eu vou acordar e vou começar a cantar. Mas aí eu me encontrei muito nessa área da comunicação. Agora estudo na área. Tenho um podcast, eu tinha, né? O pessoal ainda não sabe, mas eu vou encerrar o meu podcast, que eu falo em crioulo cabo-verdiano. Daqui a pouco eu vou lançar um aqui pro Brasil. E é isso, né? Eu crio conteúdo, falo muito de vivências minhas enquanto uma mulher negra, imigrante. E para além disso, né? Que às vezes é um pouco difícil quando alguém pergunta, mas você fala de quê? Eu falo, gente, eu falo de Karen, eu falo de vozes da minha cabeça, tudo que me perpassa enquanto um ser humano, mas obviamente que meu foco é muito em empoderar mulheres, né? Então é muito legal estar participando aqui do Empoderação, porque é isso que eu faço todo santo dia, desde que eu abro o meu olho. Então, se tem algum assunto que eu acho pertinente falar, eu vou falar, desde o mais sério até o mais tranquilo, sabe? Até inclusive de moda, né?
porque muitas vezes a gente acha que o ativismo, o militar, ele anda de forma separada. Então, eu gosto muito de falar assim, uma ativista pop. Então, basicamente é isso que eu faço hoje em dia. E, enfim, essa é a Karen, né? Tenho 34 anos. 2 gatas, Sol e Luna. Sou taurina. Que delícia. E é isso. E qual é o Instagram? É pelo Instagram, né? Ah, com certeza. Meu Instagram é @eukarenpacheco. Eu tô no Instagram, no TikTok, mas principalmente no Instagram. Carol. Bom, eu sou Carolina, uma mulher nascida na Baixada Fluminense, na verdade, nascida em Campo Grande e criada na Baixada Fluminense, em Mesquita, mais especificamente, e que ao longo da sua vida sempre foi muito curiosa. Acho que essa é a minha maior marca, sou muito curiosa e eu quero sempre entender o outro e como o outro pensa. Eu sou curiosa sobre as pessoas. E quando nesse processo de crescer na Baixada Fluminense e de você, enfim, né, tem uma população negra gigantesca, mas uma população negra que muitas vezes não se reconhece como tal, né, que é uma outra questão. E nesse meio a minha avó foi a minha primeira referência de África, né? Uma mulher que faleceu com 101 anos em 2022 e que nunca saiu do Brasil, nunca viajou, talvez tenha ido até Minas Gerais no máximo, mas que que carregava na sua história e na sua modo de ver o mundo muito desse conhecimento que para mim parecia perdido, né? E depois, quando eu vou decidir faculdade, enfim, buscar caminhos profissionais, eu ingresso na Faculdade de História, na Universidade Federal Fluminense, e ali eu descubro que aquilo que a minha avó falava era um campo de pesquisa, de fato, de profissionalismo e de trabalho que poderia ser. Começo então a estudar a história da África logo de cara, logo no início da faculdade, vou fazer o mestrado sobre isso e na sequência eu começo a dar aula, fui professora de escola pública durante muitos anos, quase 10 anos, até que em 2023 eu resolvi focar só na minha empresa, que é a The African Pride, onde a gente constrói pontes entre Brasil e o continente africano, trabalhando com diplomacia cultural, comércio exterior, enfim, conversas múltiplas entre os países africanos e o Brasil. A ideia, na verdade, quando a gente criou a The African Pride, eu e o Adjoemi, era mexer um pouco com esse imaginário do Brasil, sabe? De como que o Brasil vê a África, e que África de fato existe hoje, que Áfricas existem hoje. Então a gente queria muito mudar essa percepção, né, ou melhor, contribuir para uma mudança dessa percepção de uma África monolítica, que ou está parada, né, num passado mítico, numa coisa que só existe na cabeça folclórica das pessoas, ou aquela África midiática, que está relacionada à pobreza, à fome, à guerra, etc, etc. A gente queria trazer outras imagens do continente africano e imagens que, de fato, erguessem a nossa autoestima enquanto população negra brasileira. Para que, de fato, a gente tivesse esse orgulho da África, de ser parte da África. Esse nome está vinculado a várias coisas, mas uma das coisas que eu sempre me refiro uma vez eu estava dando aula para um grupo de adolescentes em Petrópolis, numa escola pública, e um deles falou para mim: professora, eu não quero ser negro, porque eu não quero ser africano, porque todo africano é escravizado. E aquela fala daquela criança de 12 anos, ela mexeu profundamente comigo, porque ela estava ali ressoando um pensamento que era quase um pensamento coletivo e um pensamento que carregava esse aspecto quase que pejorativo da palavra negro, que ele não queria se associar porque negro na cabeça dele estava associado a africano e africano estava associado a escravizado. E aí ele falou para mim essa frase que eu não vou esquecer: professora, ninguém quer ser descendente de escravizado. E daí eu tive que parar e reconstruir todo o meu trabalho de sala de aula para provar para ele que, olha, antes do nosso povo ser escravizado, nós já havíamos criado uma civilização. E aí a gente entrou numa outra vertente que não tinha nada a ver com o currículo escolar da época, mas chutei o balde no currículo. Ainda bem. Pois porque eu não tinha como deixar aquilo ali passar em vão, sabe? Eu precisava mexer com aquela construção que aquela criança estava tendo. Até porque ele estava numa fase, né, de construção de identidade, 12 anos, menino, negro, favelado, numa cidade que é conhecida como a cidade imperial. Então você pode imaginar, né, as cargas de racismo que carrega a cidade de Petrópolis. E essa era a visão dele sobre ele mesmo.
Então a gente foi mergulhar nas civilizações e entender o que era a África antes da escravidão, para a gente poder reconstruir essa imagem de orgulho relacionada à África. E é esse o trabalho que eu faço. Fazia dentro da sala de aula com os adolescentes e agora eu faço fora das salas de aula. Pro mundo. Pro mundo. Obrigada, Obrigada, Carol. A Carol, a proposta dela é que outras Áfricas são essas, né? Qual que você traz? O que é a África para você? Então, Karen. eu acho que eu vou muito nesse caminho que a Carol comentou sobre o olhar que o brasileiro tem de uma África muito ancestral, né? Ou uma África mais lúdica, mais Wakanda, ou existe aquela África ou existe aquela África midiática, né? Que é relacionada à pobreza, à miséria, à AIDS. Eu trago uma África, não é nem futurística, não, eu trago uma África presente, uma África de hoje. E aí eu penso muito quando a gente vê produções, né, cinema, enfim, novela, e muitas vezes é mais difícil da gente ver uma simples história. Eu estava até pensando isso no outro dia. É difícil a gente enxergar uma simples história de uma, sei lá, uma moçambicana, sabe, de hoje, uma coisa comum. A gente já pensa muito, assim, uma coisa muito grande. Aí tem que pensar, quase sempre relacionado a religiões, né? Orixá. E às vezes o próprio africano, ele nem sabe. Às vezes a gente está falando de um africano católico, sabe? Eu não estou nem fazendo, assim, julgamento se isso é certo ou não. Então, a África que eu conheço, porque eu sou de Cabo Verde e eu cresci como sendo africana, é uma África de hoje, uma África presente, uma África, sabe, comum. Não precisa pensar na pessoa montada, né, nessa montagem estereotipada de brinco com formato de África, colar com não sei o quê. Tá tudo bem, eu tô com turbante, mas a gente já pensa no estereótipo de como deve estar. Inclusive, né, falando da moda, eu gosto muito de misturar símbolos. Tô aqui de turbante, tô com um grande brinco de argola, porque eu sou uma pessoa moderna. Eu tenho 34 anos, sabe? Eu tô aqui de bermuda jeans, tô com chinelinho e tal, e com turbante. Então não preciso estar montada, né, dessa africana estereotipada para ser africana. Então a gente precisa ir além, e eu acho que ir além é a gente estar atualizado. E não necessariamente acompanhando notícias, mas sim, isso é muito importante. Mas assim, a gente ouvir de pessoas, sabe? Ainda mais hoje. Cara, tem TikTok, Instagram, você quer acompanhar a vida de um africano, vai lá e segue. É vai lá muito e mais vê, fácil, né? Vai lá e vê o que a pessoa tá fazendo no dia a dia, sabe? Aí você consegue ver as comidas e tudo mais, mas assim, não precisa você ser aquela pessoa que fala, ai, agora é o momento pra risada, porque eu vou pra África do Sul pra me conectar com os orixás, sabe? Isso não vai acontecer, não vai rolar. Entendeu? Não precisa ser todo... Essa conexão pode ser aqui, num terreiro. Poxa, aqui na é Baixada muito mais Fluminense, fácil. aqui, né? Vai ser muito mais prático, entendeu? Na Não pre- verdade, na África do Sul não tem o que Tá ela vai entendendo? procurar. É por isso que eu dei risada. Então, assim, de repente, você tá buscando uma coisa tão lúdica, tão louca, que, cara, assim, aí tu vai lá e vai quebrar a cara. Ah, não, mas é que eu esperava outra coisa. Mas por que que você esperava outra coisa? É óbvio que isso tem toda uma construção de mídia por detrás, né? Não é que a pessoa também tirou isso do nada. Então, quando eu quero trazer, sim, quando eu quero falar da minha pessoa enquanto africana, é isso, é no presente, entendeu? E, obviamente, que eu não estou falando que eu sou a referência da africana. Também tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu tô indo atrás, né? Então, enquanto cabo-verdiana, né, principalmente falando. Então, é isso, assim, vamos pensar no presente, não precisa pensar, ai, nossa, se tivesse uma Wakanda, uma coisa futurística. Minha filha, hoje, entendeu? Vamos pensar no hoje. Eu ia amar, por exemplo, ver uma produção, sei lá, de uma nigeriana que tem uma vida normal, uma vida comum, mostrar os namorados dela, as coisinhas dela, ela indo na feira. Eu amo feira, gente. Ela indo na feira, sabe? Isso é uma coisa comum. Mas aí talvez o cinema não tenha tanto interesse em fazer isso, que não é o comercial, né? Que a galera tá querendo ver, né?
Mas para além da mídia, né, não existe uma questão estrutural anterior para estereotipar a África, Eu para acho que criar aqui sim. pra gente não ter a nossa, para ter um apagamento, pra gente não ter uma referência. Ah, total. Só que eu acho que é isso. A mídia também anda Sim. lado a lado, né? É mídia e sociedade andando lado a lado, construindo isso. Então, sim, a gente teve apagamento já começar pelo nome, né? O meu sobrenome é Pacheco Monteiro. Não é Karen Melissa, entendeu? Então já começa pelo nome, cadê? E aí quando a gente vai ali para ver nossas gerações, aí em algum momento você já não sabe quem veio antes. O que aconteceu, sabe? São quase 500 anos assim de apagamento. Só que a mídia tem um grande interesse também, existe uma manutenção ali de isso se manter desse jeito. E aí entra a mídia, entram as pessoas, né? A sociedade como um todo, de manter as coisas como elas estão. Então, quando se pensa na África, assim, trazendo a ancestralidade, o que é muito importante você saber, sim, sei lá, até a parte espiritual, né? Mais do que religiosa, espiritual. Mas assim, você vai parar ali, entendeu? Você vai ficar só ali. E eu, inclusive, eu vejo que muitas pessoas aqui no Brasil, né, me corrija se eu estiver errada, mas que a forma como elas encontram para se conectar com essa África é muito pela religião, candomblé, umbanda. Tá, bacana, mas tu tá ouvindo teu amiguinho africano falando? Tu tá deixando ele participar da conversa? Eu posso falar isso enquanto africana, tá? É meio que uma coisa assim, tá bom. Mas aí tu tá indo no terreiro pra tu saber da tua ancestralidade, mas tu tá querendo saber o que tá acontecendo no continente? Você quer saber o que tá acontecendo hoje? Você tá por dentro? Não tá. Carol, você contou, antes de você falar da África, né, atual, você contou o caso desse aluno que você teve que, há anos atrás, né, você interrompeu a aula, mudou o foco para falar para ele o que era a África, para trazer a história da África para ele. O que você levou para ele e qual foi a reação? Fiquei curiosa para saber. O que isso gerou nele naquele momento? O que você lembra dessa história? Sim. Bom, a gente estava falando sobre o processo de apagamento, né, dessa África, inclusive da África anterior à escravização. Esse processo de apagamento, ele foi construído, né? Ele tinha um objetivo. Afinal de contas, para você tornar uma pessoa escravizada, a primeira coisa você precisava destruir aquela pessoa de humanidade, destituí-la de humanidade, torná-la um objeto. Um objeto não tem história, né? Muitas vezes um objeto é uma coisa que você pode manipular da maneira que você quiser. Então, o processo de apagamento sobre África para os seus descendentes é um processo que está vinculado claramente à escravização, né? É um processo de desumanização. Eu estava lembrando, enquanto a Karen estava falando, de um navegador português do século XVI, que inclusive foi uma das fontes que eu usei com essa turma em específico. Ele tem o mesmo sobrenome que você, mas não tem nada a ver com você, não. Duarte Pacheco. E lá no século XVI, o Duarte Pacheco ele foi responsável pela organização do tráfico negreiro ali em Gana. Né? Os portugueses foram os primeiros a chegarem em toda essa costa da África Ocidental. Eles estabeleceram logo um entrepostozinho comercial e, enfim, é assim que começa Cabo Verde, inclusive. A gente pode falar sobre isso. E aí o Duarte Pacheco chegou lá e uma das coisas que ele vai fazer é visitar o território para saber quais eram as riquezas que tinha, né? E aí ele descobre que tem muito ouro, né? Gana era um centro ourífero ali. E aí ele vai descrever as pessoas que estavam sob o comando daquele ouro. E se você lê a descrição, é como se ele estivesse descrevendo um bicho, um animal. Ele fala que as pessoas tinham formas de macaco, que pareciam gorilas, que falavam, que gritavam e não sabiam usar as palavras. Ele desumaniza aquelas pessoas. Por que ele desumaniza aquelas pessoas? Porque de fato ele pensava assim? Não sei se de fato ele pensava assim. Mas ele precisava desumanizar porque ele tinha um interesse na riqueza que aquelas pessoas estavam carregando. Porque ele termina a carta dele falando, eles não sabem nem utilizar a riqueza que eles têm. Ou seja, é um prato cheio para nós portugueses chegarmos lá e ocuparmos, né? Não era só o tráfico de pessoas, era também a posse das riquezas minerais e materiais que existiam no continente. E aí, quando eu fui conversar com os meus alunos, eu fui falar para eles, eu usei esse texto do Duarte Pacheco para falar para eles, olha, essa visão de uma pessoa negra, né, ligada à escravidão, ligada a que o africano é escravo, é negro e por isso não quero ser assim, isso é uma coisa que foi construída há 400, 500 anos.
Olha o que esse cara está escrevendo. Sobre um camarada que provavelmente podia ser o seu tio, minha tia, minha família, minha mãe, minha avó. E aí a gente leu aquilo ali, discutiu, e depois eu fui falar para eles, vamos ler agora o que tinha nesse reino de Gana. Como é que ele se organizava? Como é que era o reino Achante? Aí eu peguei para eles informações, porque às vezes quando a gente vai mergulhar na história, fica uma coisa muito distante da realidade das crianças. A gente tem plena consciência. Imagina, 12 anos, você não sabe nem o que é o mundo ainda, e eu vou começar a falar, sei lá, sobre Egito Antigo, sabe assim? Sobre Mesopotâmia, que eles sabem nem onde fica, sabe? Você não consegue nem relacionar. E aí eu trouxe o rei Achante que existe hoje, porque o rei Achante continua lá sentado na cadeira no trono dele, né? Depois de séculos. E aí eu trouxe imagens do rei Achante quando ele veio ao Rio de Janeiro fazer uma visita no Museu do Amanhã. E aí eu falei para ele, olha, esse daqui é um camarada que hoje é responsável por esse mesmo ouro que o Duarte Pacheco falava. E olha como é que ele se comporta. Como uma pessoa da realeza, ele não se comporta como escravizado. E aí eu comecei a trazer, né, a partir de imagens, porque a imagem fala muito para as crianças, eu comecei a trazer questionamentos. Vamos lá, gente, peraí, ele está usando ouro, ele usa muitas coisas de ouro. Esse ouro, por que ele está usando esse ouro todo? E aí eles começaram a fazer perguntas, mas professora, existe rei negro? Mas peraí, a África tem rei, ele tá vivo, ele tem dinheiro, ele tem poder, ele tem ouro. E aí você abre uma caixa de Pandora de perguntas, mas muito boa, sabe assim? Porque você incita a curiosidade de uma coisa que a criança nunca tinha nem imaginado, porque ela parou ali na barreira da escravidão. Ela não conseguiu ultrapassar aquele pensamento ali do que tinha antes. Quem era esse povo antes? Como é que eles viviam antes? Enfim. E aí eu trabalhei muito sobre o reino Achante e a figura do rei Achante. Aí eu comecei a falar sobre os adinkras, né? Comecei a trazer aqui para a realidade deles, né? Olha, vamos olhar para os portões da nossa cidade. Em Petrópolis tem muitos portões com símbolos adinkras, né? O Sankofa principalmente. E aí a gente começou a olhar para a cidade. Eu falei, hoje vocês vão fazer um exercício. Quando forem para casa, tirem foto dos portões de ferro que vocês acharem por aí, para a gente identificar. E aí eles voltavam entusiasmar. Caraca, professor, o mesmo símbolo que o rei estava carregando no anel. Muito maneiro. Como é que isso chegou aqui? Enfim, despertou uma mega curiosidade que eu tenho certeza que as minhas aulas não deram conta, mas que acenderam aquela chama, sabe? Curiosidade. Assim, acenderam aquela curiosidade, aquela pergunta. Você mexeu no imaginário deles. Mas espera aí, um povo que mexia com ouro, que tinha ouro, que depois criou o portão no Brasil. O que tem sobre esse povo? O que eu tenho a ver com isso? Que aí é uma imagem diferente do que a gente aprendeu sobre o escravizado como uma pessoa, né, submissa, como uma pessoa... Porque pessoa. Uma não pessoa submissa, né? É claro que isso tudo não diminui, né, a tortura, a violência que a escravização foi, mas traz uma perspectiva de essas pessoas, mesmo sobre essa violência, conseguiram deixar uma marca nesses portões inclusive que fazem parte da cidade imperial. Sabe assim, essas pessoas, elas tinham uma criatividade, uma inteligência, elas carregavam civilização dentro delas. E isso não foi destruído. E é isso que a gente fica esse é o caminho de aproximação que eu levei os meus alunos para chegar à África. E hoje, como você fala de África, que é a África? Bom, isso vai variando de acordo com o público, né? Porque cada um... Hoje não está mais na sala de aula. Cada um é uma demanda diferente. A sala de aula era essa coisa que o adolescente é muito curioso, é muito gostoso, as trocas são muito fluidas. Com o TikTok, com o Instagram, com não sei o quê. Eu levava os influenciadores africanos que eu conhecia para dentro, né, do universo digital deles. Isso era muito legal. Hoje eu trabalho mais com empresas, né, com empresários, enfim, com outro público, muitos intelectuais, e eu vou um pouco nessa dinâmica de encontrar a África, o que a África está respirando hoje. E a minha pergunta motivadora nos últimos tempos tem sido: por que o Brasil não consegue se conectar com a África de hoje? O que impede a gente? Vamos olhar para Cabo Verde, por exemplo, né, que é um país que fala a mesma língua que a gente, por isso deveríamos ter essa proximidade maior. E aí a minha pergunta é: por que o Brasil não consegue ter informações ou se aproximar ou querer conhecer, sabe? Onde que fica Cabo Verde? Acho que a Karen já deve ter ouvido essa pergunta 1000 vezes, né? Nossa. O que é Cabo Verde? Cabo Verde é África? Mas isso é um país? Né? Assim, e a gente está falando de um país... Às vezes confunde com Cabo Frio. Nossa. Sigamos.
Não, Síncope nervosa. eu tava ouvindo o Instagram dela, eu tava acompanhando, né? E aí, sei lá, em 3 posts ela falava sobre Cabo Verde, onde ficava, 50. Sim. Então ela repetia lá a localização, arquipélago e tal. Por favor, repita aqui. Onde fica Cabo Verde? Gente, Cabo Verde fica a 500 quilômetros da costa africana. É um arquipélago de 10 ilhas, né? Pequenininhas, 10 ilhas. E fica na África, tá? É a África, porque às vezes rola uma confusãozinha. Não, é a África, tá, gente? É isso. É isso. Repete inúmeras vezes Tá. no Instagram pra poder África, 10 massificar. ilhas. Por favor, Carol. E aí a minha pergunta é, essa África de hoje, Cabo Verde, eles têm objetivos muito práticos de desenvolvimento que são em comum com o Brasil. E por que a gente não consegue, então, construir um caminho de diálogo forte, sabe, fortalecido? A gente fica nessas relações espaçadas, aproxima e solta, aproxima e solta. Não é uma coisa engajada, contínua, sabe, deliberada. Eu estava até conversando com um amigo falando que eu tenho uma sensação, né, de que nos anos 60, 70, naquele período auge de libertação, né, dos países africanos, a gente tinha uma aproximação muito maior com a África. Inclusive, o Brasil estava num período de ditadura militar e nós fomos os primeiros países a criar embaixadas em diversos países que tinham ganho recentemente conquistado a sua independência. E hoje, a nossa aproximação, ela muitas vezes é retórica. Ela não é prática. E isso me incomoda extremamente. Quando eu olho para Cabo Verde, por exemplo, eu penso, né? A história de Cabo Verde é uma história que começa com a escravidão. É muito louco isso. Porque era uma ilha que não era habitada. É. Não era habitada até o século XV, quando os portugueses resolveram estabelecer ali, sempre os portugueses, eles resolveram estabelecer ali um entreposto comercial para vender pessoas. Né? Então eles iam lá na terra, no continente, levavam as pessoas para Cabo Verde, dali eles alimentavam, engordavam, faziam todo o processo que a gente conhece que o escravizado passava e depois distribuía para as Américas. E Cabo Verde, então, ele cria essa cultura, né, mestiça, que a gente chama de crioula, a partir desse encontro de violência, de tortura, de uma história de muita dor. Aí você pensa, você começou a sua fala falando isso, o Brasil é um país marcado pela escravidão. Então, peraí. A gente tem as mesmas características de Cabo Verde. Diferença de tamanho. Até mesmo físico, né? Você vê um brasileiro e um cabo-verdiano. Olha pra gente aqui. É, pois é. Aqui, acho Olha que, assim, aqui pras 3. Aqui tem mais gente branca. Acho que é a única diferença que lá tem a grande maioria mesmo é negra. Mas assim, Sim. É isso. A mestiçagem tá... Sim. Eu tava tá contando uma vez um episódio só pra ilustrar, estava contando para Karen que quando eu estudei em Lisboa, eu ia muito para os bares cabo-verdianos porque eu sou apaixonada por esta senhora que está na blusa da Karen, que é Cesária Évora, né? Eu me encantei com a morna, enfim, foi uma coisa assim mesmo de suspensão, sabe? De você sair da realidade quando eu encontrei aquela música. E aí eu ia em todos os bares cabo-verdianos de Lisboa e eu entrava quietinha, silenciosa, sozinha. Todo mundo começava a falar em crioulo comigo. E eu sorrindo. Aí quando, né, não demorava muito tempo, eles percebiam que, pô, essa pessoa, né, vou te ensinar algumas não palavras tá falando pra você por quê. agora. Aí eu começava a falar, tu não és cabo-verdiana? Eu falei, não, eu sou brasileira. Nossa, mas você podia ser uma cabo-verdiana. Eu falei, que bom. Foi a minha primeira África. Podia mesmo. Mas, Carol, você trouxe uma pergunta, né? Por que não existe essa aproximação? Existe uma resposta? Eu não tenho uma resposta objetiva para te dar. Eu acho que existem algumas hipóteses para a gente pensar, né? A primeira hipótese talvez seja o fato de que, embora a gente tenha começado a falar muito sobre a nossa história e o nosso passado de tráfico negreiro, ainda é uma ferida aberta. Nas duas sociedades, eu ouso dizer, tanto em Cabo Verde quanto no Brasil. No Brasil, é claro que a gente tem uma população gigante, fica tudo muito aumentado, né? Racismo estrutural, enfim, todas essas coisas que a gente conhece, que nos impede, inclusive, de tocar o dedo naquela ferida e, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar como é que isso funcionou lá em África, como é que isso impactou a África, porque a gente fala muito do impacto da escravidão no Brasil, mas a gente não pensa que aquilo ali também teve um impacto gigante no continente africano. Você está falando de retirada de pessoas que eram médicos, que eram engenheiros, que eram filósofos, que eram professores, que eram agricultores, que eram pais, mães. Você saqueou,
né, o conhecimento da inteligência daquele país e deixou aquele não era um país, aqueles territórios com o quê? Com muito pouco. Você tirou a riqueza maior que eram as pessoas. Então, a gente ainda não conversou sobre essa ferida, isso é uma chaga aberta e eu acho que essa chaga ela só vai mesmo se curar quando a gente começar a fazer esse diálogo mais direto, né? Inclusive, essa é uma das propostas do nosso cruzeiro, é estabelecer esse diálogo. A gente fala sobre ele depois. Outra coisa que eu acho que existe muito hoje é que o Brasil, muitas vezes, ele pensa, não só do Brasil, eu diria que dos países africanos hoje também é uma realidade, que se alinhar às potências, né, aos países mais desenvolvidos, é um caminho mais rápido para o desenvolvimento. Desenvolvidos e brancos. Sim, desenvolvido está sempre atrelado à palavra branca, né, dentro dessa mentalidade. Mas em termos geopolíticos, a gente vê o próprio continente africano se aproximando mais das ex-metrópoles, né, do que buscando essa relação sul-sul. Essa dinâmica, né, da cooperação sul-sul, que aflora aí a partir, eu diria já a partir do primeiro governo Lula, a gente tem essa ideia da cooperação sul-sul. Então, em 2005 a gente já está falando sobre isso, mas que voltou agora a partir de 2023 com mais força. A ideia de que não, a gente tem nossas características peculiares e a gente tem desafios em comum e a gente pode dialogar, né? Então a Índia pode dialogar com Moçambique, Moçambique pode dialogar com a África do Sul e a África do Sul vai dialogar com o Brasil e a gente está falando dos problemas em comuns. Existem ainda muitas barreiras, inclusive geopolíticas e econômicas, para isso acontecer, né? A gente pode falar das barreiras de língua, a gente pode falar de barreiras de comunicação, de transporte, por exemplo. A gente não tem navios de carga, né? Por exemplo, fazendo um trajeto direto do continente africano para o Brasil, por exemplo. As nossas mercadorias, elas dão um passeio no Atlântico, às vezes vão até o Índico, sabe? Tem navio que vem da China e deixa as mercadorias no Brasil, depois vai para a África, mas a gente não tem esse diálogo direto, né? Em termos de pensando aí exportação e importação, por exemplo. É uma coisa muito que passa ainda pelas grandes potências. Eu acho que isso tem impedido um diálogo direto, né? Isso tem cortado as nossas relações mais diretamente. E tem pessoas que têm interesse em manter isso, né? Tem pessoas, quando eu digo, são países, né, que têm interesses em não permitir que o Brasil avance nessa relação com a África, ou que a África avance nessa relação com o Brasil, e ao mesmo tempo também acho que a gente tem uma política de relações exteriores muito tímida em relação à África. O Brasil, por exemplo, quando criou a comunidade dos países, né, junto com Portugal e tudo mais, criaram a comunidade dos países de língua falantes de língua portuguesa, os PALOPs, acho que a gente perdeu um time que era muito bom, né? Da gente fazer um diálogo Brasil e África. Aí a gente trouxe quem para conversar na mesa? Portugal. Para que a gente trouxe Portugal para participar disso, gente? Para quê? A gente não precisava de Portugal para nada. Portugal não coloca nenhum dinheiro nesse fundo, sabe assim, porque é uma potência. Não precisa. Tem uma péssima imagem no continente africano, principalmente nas colônias que nos países que foram colônias portuguesas. Então, assim, a gente carregou com a gente, sabe assim, um cidadão, vamos dizer assim, que a gente não precisava carregar, e isso impede também as nossas relações de crescerem, porque a gente podia fazer um diálogo direto. Sabe? A gente não precisava da intermediação de uma ex-metrópole, que foi a última a deixar o continente, inclusive. Portugal só largou o osso em cima de guerra. Moçambique teve guerra. Cabo Verde 75. Moçambique teve guerra. Né? Angola teve guerra. Guiné-Bissau e Cabo Verde também só em 75. Então, assim, foi o último a falar, não, agora eu não vou mais ser uma colônia, né? Eu não vou ser mais um império. E mesmo assim não foi uma decisão dele, né? Diferente do que aconteceu em muitos países que fizeram um acordo com as ex-metrópoles, não. Portugal só saiu a partir das armas, a partir do tombamento de corpos negros, né? Então, assim, a gente não precisava deles para fazer esse diálogo com a África. Eu acho que o Brasil precisa, sim, pensar uma estratégia de política internacional em que a gente se aproxime de África a partir da nossa história, do nosso vínculo e do que a gente quer construir com a África a partir de agora, né?
sem precisar trazer para a mesa outros elementos externos, porque a gente tem muito potencial de diálogo. Os países africanos são apaixonados pelo Brasil. O nosso soft power, né? As pessoas adoram essa palavra. Nosso soft power em África é gigantesco. Você chega em qualquer país, você fala que é Brasil, a galera abre o sorriso daqui e aqui, já começa a falar de futebol, né? Porque é a linguagem que está ali beirando todo mundo. Mas o que a gente está fazendo desse soft power? Na hora de negociar, na hora de fechar um acordo, a gente volta lá para a Alemanha, França, muitas vezes talvez China, Estados Unidos. A gente ainda não está estabelecendo uma relação sólida com esses países. E eu acho que tem uma demanda que é uma demanda que pode sair da sociedade civil. Afinal de contas, nós somos um país com a maior população negra. Se essa população negra começar a pensar, mas por que a gente não tem um voo direto? Nossa. Mas por que a gente não... Não, Carol, mas é sobre isso. A gente tem o maior quantitativo de pessoas negras. E aí a gente começa a criar essa conexão e a entender e a se inspirar no que foi feito em África, diante do que vocês estão trazendo aqui pra gente, que é a história, né? Que Sim. Quem acompanhar mesmo vai saber. E aí as estruturas começam a se quebrar, começam a se modificar. Será que é isso que se quer? Então, eu queria dar um pitaco aqui Diga, na Karen. pergunta que você fez para Carolina, que eu vejo 2 pontos aqui, talvez 3, mas eles estão relacionados. O primeiro é que essa falta de conexão, ela não é por um acaso, é também para manutenção da branquitude, né? Então, para o sistema continuar sendo, sim, racista, inclusive na sociedade brasileira existe uma grande dificuldade de se assumir enquanto, né, racista. E aí, quando você está se conectando mais com países brancos, né, por assim dizer, e aí eu não estou falando nem só de instituições, mas como pessoas que você tem 1000 vezes mais interesse a parcelar o que for para ir para os Estados Unidos, e aí você está consumindo a cultura dos Estados Unidos, o interesse que o brasileiro, né, o brasileiro médio tem na cultura estadunidense, nossa, nem se compara com qualquer interesse que ele vá ter na cultura africana. E isso, óbvio que não é por um acaso. Se desde as instituições já tem muito mais interesse, faz mais movimentos para se conectar com os países, né, europeus, países da América do Norte, imagina você que é um indivíduo, né, médio, sabe? Você vai fazer o mesmo. E aí também tem outro ponto que eu vou falar, eu peço muito respeito para falar, né, licença e respeito para falar isso, né, enquanto uma africana, né, o quanto que eu observo que o brasileiro ele é muito autocentrado. Então, até para ele se conectar com a África é em cima de uma performance. Não é eu curto a cultura africana, eu vou ter que performar cultura africana. Tudo é performance. Então ele tem muito essa dificuldade de olhar de fato para o outro, de prestar atenção. Então ele é muito autocentrado. Então tudo não, mas no Brasil é assim. E gente, assim, a cultura brasileira é incrível. E eu, às vezes, eu comecei a falar pra galera, assim, quando eu vejo algum meme de... Você sabe que é uma geladeira brasileira quando tem um limão cortado. Eu falo assim, nossa, lá em Cabo Verde faz o mesmo. É uma coisa simples, mas é de falar, e se talvez isso tenha em outras culturas? Inclusive da América Latina, porque o brasileiro até então não se chegava muito como latino, sabe? Então não é só um problema com países africanos que inclusive falam a mesma língua que a sua. E ainda assim você não sabe, eu em 2011 a galera não sabia onde ficava Cabo Verde. Hoje em dia já está um pouco mais conhecido, também por conta da Copa, o que eu acho excelente. Eu acho que Cabo Verde está um pouco mais hypado, então está um pouquinho mais na moda. Acho que essa é uma informação muito importante, inclusive, da gente mencionar, né? Primeira vez de Cabo Verde na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Então, e para quem acompanha futebol, acaba sabendo mais, né? Mas quando eu cheguei, nossa, fazia uma menor ideia. E até hoje, obviamente, que isso existe. Agora, você vai lá para Cabo Verde, meu Deus. A galera ama o Brasil. E, gente, a cultura brasileira é maravilhosa. Tanto é que eu tô aqui há 15 anos. Não é a nível de dificuldade, necessidade, não tem marido, não tem filho aqui, não tem nada. Podia ter ido embora, entendeu? Mas eu me identifiquei e eu amo muito. Mas o brasileiro, no geral, tem esse problema.
quem tá tentando se conectar, a maioria é em cima dessa performance, e a galera que não se conecta, muitas vezes é porque não quer. Eu tô te falando assim, que eu tô aqui há 15 anos, tem gente que me conhece uma vida inteira, e às vezes fala, você é da onde mesmo? Qual, sei lá, você nasceu em qual ilha? Cara, tu me conhece uma vida inteira, tu não sabe? Eu saberia a cidade de onde você nasceu, entendeu? Então, mas por quê? Mas e se eu fosse de Nice, de Paris, tu não ia esquecer, não? Não ia. Ah, mas não foi por maldade. Claro que não foi por maldade, mas falta interesse. Falta essa interesse de você saber, de conhecer o vizinho. E essa falta de interesse, ela é construída, entendeu? Porque a África não é tão interessante. E aí, quando é interessante, é performance. Brinco, África, entendeu? É você se montar. Mas assim, amiga, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo, vamos saber mais da cultura. Então, assim, achei muito importante você trazer o contexto geopolítico, mas assim, ele é muito mais simples até, sabe? Vem muito mais de baixo, obviamente, também, porque é toda a construção da sociedade. Já veio uma mobilização da própria sociedade civil, né, que é o que você está fazendo, né? É o seu papel. Sim. Totalmente. E talvez essa porta de entrada comece com a performance. O problema talvez seja na não virada de página, sabe? De sair da performance e aprofundar e falar, mas espera aí, deixa eu entender um pouco como essas pessoas estão vivendo de fato hoje. Como é que elas estão se vestindo hoje? O que elas estão comendo hoje? O que elas estão ouvindo? Não, obviamente que eu não estou cancelando também o brinco com o formato África. O meu cancelamento, de repente, seria de ver muita gente performando isso por muito tempo e não se conecta de forma alguma. A conexão não vai por aí. Disso, exato. E aí tem a virada de chave. Porque assim, se tiver... Cara, todo mundo tá começando por algum lugar. Sim. Eu fiz trança a minha vida inteira, no meu próprio cabelo, assim, na Goa e tal, normal. Agora, já com jumbo, eu só fui fazer depois de velha, tipo, em 2019 fui em Cabo Verde, primeira vez que eu fiz uma fulana e tal, ótimo. Então, às vezes, você tá começando por algum lugar porque você quer ter uma conexão maior. Sim. Turbante eu comecei a usar tem uns 4 anos. Aí, hoje em dia, eu uso de tudo quanto é tipo, entendeu? Mas é isso, já pra mim não é performance. Isso aqui... Eu me conecto com isso. Você não precisa nem fazer trança, nem usar turbante para você ser africano, para você se conectar a essa cultura negra, sabe? Porque também é isso, a gente é plural, a gente é diverso. Todo estereótipo é perigoso, né? Exatamente. Todo estereótipo que coloca você, que define aquilo que a Chimamanda Adichie, escritora nigeriana, diz de uma história única, né? Você reduzir um povo ou uma pessoa a, não, todas essas pessoas precisam se comportar desta maneira. Sim, exatamente. A Chimamanda, ela é brilhante quando ela vai falar sobre isso, assim, de que imaginar que África ou que a Nigéria ou que Cabo Verde ou qualquer outro país caiba dentro daquela sua caixinha de expectativas, e não é isso. Né? É entender que essa África contemporânea, ela tem desafios, ela tem anseios que às vezes são muito parecidos com os nossos. Elas querem ser contemporâneos. Né? Tem uma estilista, né, cabo-verdiana que mora aqui no Brasil há 30 anos, há mais de 30 anos, e nós estivemos no Fashion Week do Rio assistindo o desfile da marca dela. E uma das coisas que ela falou nas entrevistas foi justamente isso, assim, eu gosto muito de ser contemporânea. Ela é cabo-verdiana, ela trabalha tecidos cabo-verdianos, mas ela desmonta aquela ideia, sabe, da África colorida, da África sempre com muita estamparia, de uma África... Enfim. Óbvia, né? O já esperado. Ela trabalha com geométrico, com cores neutras. Que é a África também. Sabe? Assim, e que muitas vezes é uma África que a gente aprendeu a ignorar. Porque a gente ficou naquela coisa do estereótipo, da história única de África. Não, para ser África tem que ter estampa. Tipo assim, como assim esse desfile não tem um turbante? Exatamente. Entendeu? Mas para quem tá conectado, você vê o desfile e você fala... Sim. Além de acompanhar já o trabalho da Ângela, você fala, essa é uma cabo-verdiana, é uma africana. E ela é uma mulher do seu tempo. Ela é uma mulher que está construindo, que está pensando, que está desenhando uma relação que é uma relação entre África e Brasil em 2026, baseado nas referências do que ela quer ser em 2026. E tem a personalidade dela. Sim. Porque também tem isso, sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa do brincão.
E aí eu não vou usar brincão porque, não, mas hoje eu tô usando turbante. Não, gente, eu vou misturar os símbolos que fazem sentido pra mim, sabe? Então, se hoje eu faço tranças ou uso turbante é porque eu gosto, que eu me identifico. Inclusive, eu acho que foi na série, não sei se vocês já viram, Insecure. E aí a personagem da Issa, ela usava muito turbante, com t-shirt, com jeans. E é isso porque é uma mulher negra moderna. Inclusive a atriz, eu acho que ela é de descendência senegalesa. É. Não sei se ela é filha de ou se ela já nasceu. A Isa, né? Issa, Rae. sei lá, não sei como que eu falo isso. Mas é isso. Então, quando eu vi, eu falei, cara, também é muito importante a gente ver os semelhantes, né? Pra você se identificar. Eu falei, gente, eu quero me vestir igual essa mulher. Vai botar jeans, vai botar coisa rasgada, vai botar um brincão e vai tacar um turbante. Entendeu? Porque, cara, contemporâneo. Entendeu? E tá tudo bem também você se vestir de uma forma mais clássica, mais ancestral, também tá tudo certo. É tudo como você se identifica. Então, eu acho que tem que ir, de fato, além da performance. Tem que sair ali da casinha. E às vezes não é sobre você. É esse ponto que eu falo de ser autocentrado. Então, às vezes, quando você vai se conectar com a África, vai ter que esquecer um pouco o Brasil. Tu vai ter que, sabe, prestar atenção mais. Quando você tá viajando, você vai ficar um pouquinho, tipo assim, quieto, escutando quem sabe. E às vezes, quem sabe, não precisa ser um professor, não precisa ser um doutor, um historiador. Às vezes é a tia, a avó, entendeu? Nossa, que tem os maiores saberes, Eu inclusive. brinco com os meus amigos, né, que estão fazendo esse processo de retorno à África, porque eu gosto de usar essa frase de um amigo meu, que ele fala que o brasileiro negro, ele não vai à África, ele volta. Então, mesmo que seja a primeira vez, ele está voltando. Então, os meus amigos que estão voltando à África, eu brinco com eles, que assim, olha, toda viagem que você fizer, em qualquer lugar, não é só África não, mas eu estou falando de África porque é o nosso destino. É uma viagem antropológica e que você precisa se despir do seu etnocentrismo. Sim. Você precisa deixar essa ideia de que o que você aprendeu desde que você era criança é o melhor do mundo, para você poder absorver alguma coisa, senão você vai voltar e nada vai te modificar, nada vai te tocar, você vai continuar intocável, porque você precisa de fato estar com a sua mente aberta para entender o que é essa África de hoje. Sim. Que não vai corresponder às suas expectativas, que vai quebrar as duas perninhas dos seus estereótipos, entendeu? E que você vai reerguer uma imagem a partir daquilo que você viu e não do que os outros falaram. Que você vai ter a capacidade de começar a elaborar a partir da sua própria experiência. E aí você vai lembrar, talvez, lá de uma tia que ficou lá atrás, que te contou uma coisa, que se vestia de um jeito, e que você, andando ali nas ruas da Ilha de Santiago, você viu uma mulher exatamente igual àquela sua tia. Mas isso, se você se despir do seu etnocentrismo. Exato. E essa talvez seja uma das maiores dificuldades de, não só, eu não sei só de brasileiros, mas eu concordo com você que o brasileiro é muito ensimesmado, né? A gente é muito... Sim. Nem sei se é nacionalista, porque a gente é vira-lata também, né? Na relação com os Estados Unidos e com a Europa. Mas a gente é ensimesmado, a gente é que carrega mesmo, peraí, eu vou levar meu feijão na mala, porque essa aqui é a melhor comida do mundo. Exato. Entendeu? E se não tiver feijão, não é comida. Nem que seja Eu só acho por isso 10 muito louco, dias. porque, gente, tipo assim, tu tá viajando, a coisa que eu mais gosto na viagem é comer. Eu também. E eu sou boa de garfo, então eu tenho facilidade com comida. Mas assim, irmão, abre mão do feijão por 2 semanas, você não vai morrer, você vai voltar pra sua comidinha, comida brasileira de fato. Sim. É uma comida muito boa. Mas sabe, mas o mundo tá cheio de coisa aí pra oferecer, sabe? Aproveita e conheça um Aí pouquinho deixa mais. de comer uma cachupa, Nossa, pois porque é. quer comer arroz com Que feijão. seria... Vai, cara, é sua vez. É milho branco, milho amarelo, então é a canjica. Leva carne de porco, assim, a raiz. Galera não fala que não bota legumes, mas eu como com legumes, então é repolho, cenoura. É um Cozido, é um né? cozido, é um grande caldo e sempre assim, é um panelão. É um negócio muito gostoso. É, carne de porco, Saudade. bota frango também. E assim, Karen, parecido com o quê? Aqui fala que é parecido com mungunzá. Não acho É não. mungunzá que Munguzá é mingau. Não, Mas não leva carne? não necessariamente. Porque eu acho que é mungunzá. Será Eu acho que tenho cozido tempo? é a melhor palavra. Qual é o nome do Não, prato? porque
Cachupa. Eu vou Cachupa. ter que fazer Então é pra isso. Já fica vocês. todo mundo com o dever de casa, ir a um restaurante, a um local. Eu acho que na venda- Dida, É isso, vou fazer a Adidas, propaganda da aqui. Dida, né? É óbvio, como eu não pensei na Dida, gente. A Dida eu vá. acho que ela faz, Que que agora não tá sei na se tá Lapa. ainda no cardápio, É. mas ela tinha cachupa no cardápio. Então, a galera fala que é parecido com o mungunzá, mas eu nunca provei do mungunzá. Eu já vi vídeo no TikTok, mas aí a diferença, por exemplo, coentro. Aí botou o coentro na cachupa, já quebra. Sim. E eu tenho até medo de apresentar a cachupa pro brasileiro e ele querer fazer, porque o brasileiro, ele muda coisas. A gente A gosta gente ama, a de gente, botar tipo um assim, negócio, assim, é isso, pizza doce e tal, eu adoro, mas a gente não mexe na cachupa. Juro por Deus. Por favor. Meu amigo falou, nossa, eu Primeiro botaria... a gente precisa fazer a cachupa um Pelo amor de patrimônio Deus. pra ninguém Ai, poder tocar. Por favor, vou brigar. Aí meu amigo, nossa, eu botaria um coentro. Eu falei, você não vai botar um coentro, porque a cachupa não leva coentro, vai mudar o sabor completamente. Vai mudar o sabor. Não, tem gente que coloca coentro e tudo também. Adoro, mas também não é Adoro, assim. mas assim é isso, gente. Fica com comida de cachupa, se vocês forem reproduzir, tem que fazer igual. Eu botei até a receita lá no meu Instagram, fiz pela primeira vez com uma amiga. Que dá um trabalhinho, eu tenho uma Olha, preguiça tem a de receita fazer. no seu Instagram? Ai, que Tem. delícia. Gente, @eu Karen Pacheco, tem a receita lá. Inclusive eu fiz a receita falando em crioulo e eu legendei. Muito lindo. Tá? Riqueza Mas assim, profunda. é muito bom. Então, como eu nunca comi mungunzá, não consigo falar, o gosto é parecido, mas realmente Eu não acho tem algumas parecido, coisas. Você já comeu, não achou, então é isso. Eu acho difícil também ser parecido. Olha, nós estamos com 50 minutos de papo. E a gente. Eu sei. Chegou é ali sempre... na metade. Você falou pra gente ficar à vontade. Eu já me arrependi de Esse ter foi falado teu isso, erro. não devia ter falado. Sejamos comedidas, Isso, entendeu? Já estamos até bebê. dando dica gastronômica aqui. Então, mas tem dois temas também, duas coisas que a gente não pode deixar de abordar nesse nosso papo. E a gente passa um pouquinho do tempo, não tem problema. Ela vai brigar com a gente na hora da edição, mas ok, é por uma excelente, maravilhosa, incrível causa. A gente tem que falar do reconhecimento da Organização das Nações Unidas, que reconheceu o tráfico transatlântico como um dos maiores crimes contra a humanidade. O que isso significa, Carol, e o que isso impacta aqui para nós brasileiros e a relação Brasil-África? Essa foi uma pauta extremamente necessária, né, e difícil. Não foi uma aprovação fácil. A gente viu lá pela votação, né, que foi no último 25 de março, que todos os países do G7, né, esses tais países desenvolvidos, todos eles ou votaram contra, no caso da Argentina e dos Estados Unidos, a Argentina não é G7, mas os Estados Unidos, ou eles simplesmente silenciaram, né, não votaram, né. Então você pensa assim, um país como o Canadá, que a gente olha assim, nossa, o Canadá é um super pra frente, né, diverso e tudo mais, silenciou em relação ao tráfico. O pacto, né? Então, assim, não foi uma votação fácil. Foi uma proposta levada pelo governo de Gana, que hoje, né, o presidente de Gana, o Mahama, ele está numa posição muito sensível. Por que eu digo isso? A gente tem a União Africana, né, que é o órgão que reúne todos os 54 países africanos para tomar decisões conjuntas e tudo mais. E a União Africana declarou o ano de 2025 como o ano da reparação e justiça para a África e afrodescendentes. Foi a primeira vez, desde 1962, que a União Africana estabeleceu isso. Na sequência, agora no início de janeiro, eles declararam a década de justiça para afrodescendentes. Enfim, foi uma declaração muito poderosa. E o presidente de Gana, ele é o responsável, ele é o presidente que está responsável sobre esta década, né? Pelo menos no primeiro biênio. E ele que levou essa proposta. Gana que já tem um histórico, né, de aproximação, a luta pan-africana, né? Enfim, Marcus Garvey já deixou ali, né? Embora ele nunca tenha pisado em Gana, ele deixou ali muitas sementes que foram levadas para o Nkrumah, o primeiro presidente de Gana, e que se estabelece desde então. O que muda a partir desse reconhecimento, né? Acho que essa é a principal pergunta, porque o tráfico já era reconhecido como crime, mas esse agora virou uma categoria de o maior crime contra a humanidade. Eu acho que não só esse reconhecimento do tráfico negreiro como maior crime, mas a proposta de Gana, e por isso ela não foi votada por muitos países europeus, era que a gente agora passa a discutir, de fato, reparação histórica.
E aí essa é a ferida que ninguém quer tocar, principalmente as metrópoles, né? Porque E é falar de reparação reparação histórica aqui também, né? histórica que também de pensa fato. financiamento, É. que pensa articulações de cooperação técnica e financiamento para a África e seus afrodescendentes. Eu acho que isso é uma virada muito importante, né? O que vai acontecer daqui para frente, a gente ainda não tem muita certeza, porque estamos num cenário geopolítico extremamente delicado e que essas questões acabam sendo mais simbólicas do que se tornando prática, porque existem demandas, né, na hora do dia mais urgentes. Mas aí eu volto, né? Até acho que foi o representante da Galedes que estava lá na ONU durante a votação e que falou sobre isso, assim, a importância da sociedade civil não deixar esse tema morrer e continuar insistindo no tópico da reparação. E se a Europa não quiser conversar com a gente, porque na verdade, né, eles deveriam ser os principais financiadores, que a gente de fato estabeleça uma troca. Porque você pensa, né, no caso de Cabo Verde brasileiro, uma coisa simples, o afrodescendente quer voltar à África, olha que legal, bacana, mas aí a gente tem um problema chamado visto. É um problema que parece simples, mas que pode ser um dor de cabeça. Se o brasileiro quiser sair de férias para ir para Portugal, para França, para Alemanha, você não precisa de visto. Você pega seu passaporte e vai. Agora, se você quiser entrar na Costa do Marfim, na Nigéria, no Senegal, no Benin, em Gana, você vai deixar $200 em cada um desses países, no mínimo. Isso se você conseguir o visto. Tá? Agora imagina para mim, não é né, simples, Cabo então. Verdeana, que quase para todo lugar preciso de visto. Pois Portugal, inclusive. Principalmente, é. né? Sim. Que a Então, gente assim, não- talvez uma discussão que a gente possa pautar enquanto sociedade civil a gente quer um visa free entre Brasil e os países africanos, pelo menos esses que a gente tem maior diálogo histórico. Isso também é reparação. Isso também não, eu quero estudar inglês e eu quero conseguir estudar inglês numa universidade de Gana. Brasil conseguiu e os países africanos também. Exato. Tem que ter Porque reciprocidade. nem né? sempre tem, né? Muitos casos não tem. Inclusive, tivemos um é. caso gravíssimo agora na relação com Angola. Eu não sei nem qual foi a última atualização, porque eu me perdi um pouco na última semana, mas o Brasil tem um programa já consolidado, né? Acho que Kari fez parte desse programa, o PECG, PECG, para estudantes africanos virem estudar nas universidades públicas brasileiras, né? Sem nenhum custo. Claro que tem os custos de sobrevivência, Sim, porque o Brasil não cobre passagem, hospedagem, nada disso. Mas existe esse intercâmbio para trazer estudantes africanos. 150 estudantes de Angola foram aprovados e nenhum deles conseguiu chegar para estudar no semestre que começou agora, porque os vistos não foram liberados. Ué. E o Brasil não precisa de visto para entrar em Angola. Tá vendo? Temos um problema diplomático. Temos um problema sério. Assim, são 150 crianças que perdem, adolescentes, enfim, adultos, que perderam uma chance de estudar numa universidade pública porque o visto não foi liberado. Que loucura. Então, assim, como é que o PECG, que é um programa, né, de colaboração do funciona Itamaraty, muito bem, que há funciona muito muito tempo. bem, não consegue conversar com o próprio Itamaraty, que é responsável por liberar os vistos, sabe assim? É. É isso que eu tô falando. Faz A sentido. nossa retórica para a África ainda, o nosso diálogo com a África ainda é muito retórica. E falta a construção de uma base séria que funcione. Se você foi aprovado numa faculdade, o visto deveria ser imediato, não deveria ter questionamento em relação a isso, sabe? Não é imediato, é chato e não é barato também, tá? Então, assim, faz parte desse diálogo de reparação, faz parte, a partir dessa lei, né, a partir desse reconhecimento, lei não, a partir desse reconhecimento da ONU, a gente sentar e conversar. Como é que a gente vai facilitar esse trânsito transnacional entre África e Brasil para os dois lados, de maneira que a gente, de fato, consiga construir, né, cooperações, sejam elas em educação, em negócios, o que for. E eu queria fazer só um adendo, assim, né, de dar uma visão que, infelizmente, eu não vou poder dar tantos detalhes, assim, para não me complicar, mas que as pessoas talvez não tenham muita ideia, né? O brasileiro, ele sabe que, por exemplo, para ter visto de permanência nos Estados Unidos, é toda aquela loucura e tal. Eu falo assim, mas vocês imaginam como que é aqui? Tipo assim, acho que há 2 ou 3 anos atrás, agora tem uma regra que países da língua portuguesa, depois de 1 ano aqui, podem ter permanência. Beleza, mas isso é novo. Eu, na minha época de estudante, eu tinha que renovar meu visto todo ano. E para trabalhar eu não podia, porque era visto estudante. Eu tive que dar meus pulos para conseguir um visto aqui para poder trabalhar. E assim, é muito difícil. Ou seja,
eu tô há 15 anos aqui processo. e eu ainda tô no processo. E eu ainda passo perrengue. 15 anos. Entendeu? Talvez num outro país, por 15 anos, já teria minimamente uma nacionalidade. Sim. Entendeu? Isso é um tópico que a gente não presta atenção no Brasil, né? Não, e a eu gente ia só na- sente essa conversa, ela é muito mais direcionada em como os países recebem os brasileiros Autocentrado. do que como o Brasil recebe. E tudo bem, Os porque se você não vive essa realidade aqui, você não vai passar pela sua cabeça. Por isso que é importante fazer esse trabalho de ouvir outras pessoas. Perdão. E assim... Esqueci, gente. Meu Deus, TDAH é foda. Esqueci o que eu tava falando. Não tem problema que eu ajudo aqui pra Não, gente ia dar falar só dar mais uma coisa e sequência. eu acho que era importante, mas tá bom. Mas eu quero perguntar pra você, a gente tá falando da questão da reparação, né, que a ONU teve esse reconhecimento. Só que a gente entende que hoje tem a guerra nos Estados Unidos, Irã, então tá tomando todo o foco aí do noticiário. Mas, ao mesmo tempo, esse tema, a reparação, ela não foi amplamente divulgada, não foi comentada, não teve um burburinho. Pra você, Karen, enquanto influenciadora, tá sempre nas redes, a que você atribui isso? Eu acho que a reparação, ela ainda é vista muito como nossa, tá, um pedido de desculpas, pô, foi mal aí, valeu. Pô, tal, tchau. Mas enquanto não tiver galera gastando dinheiro, a gente quer reparação, cadê o ouro? Cadê, sabe? Eu quero mais oportunidade pra gente, sim. E não é nem a coisa da cota, né? Não é um favor. Você está me devolvendo um espaço que eu não tive nem acesso. Então, enquanto a coisa não tomar essa proporção deles precisarem agir, né? Eu já achei muito importante, sim, isso acontecer, mas a gente quer mais. Isso aí é um passo, tapinha nas costas até então. E não se fala disso porque não é interessante. Porque não é interessante. Aí vai entrar naquele ponto de, mas isso aí tem tempo, já supera. Eu odeio isso. Supera, tem 500 anos já, supera. Tá bom. Como se a gente ainda não vivesse numa sociedade disso, né? racista, xenofóbica, né? Quando se trata de... Eu tô falando como eu sendo uma pessoa africana num país estrangeiro. Então, assim, a gente quer tudo que a gente tem direito e ainda tá se falando pouco. Por quê? É uma voz ainda muito silenciada, ninguém tá nem aí para o que tá acontecendo nos países africanos, se tem guerra, se tem... sei lá, a gente mal ouve notícias. Não passa. Eu falo assim, gente, eu tô igual a velha. Eu acordo cedo, ligo a TV, vai até a noite... A TV ligada, não passa uma notícia. E quando passa, com certeza é guerra. E assim, sabe? Uma coisa tipo, é mais do meio, não passa. Hoje eu faço parte do Ponta de Lança, que é um podcast voltado para notícias do continente africano. E eu comecei a ouvir o Ponta de Lança por isso, porque a gente não tem. Não tem. Na época eu até perguntei para uma amiga, cara, me indica aqui podcast para eu me atualizar um pouquinho mais. E, gente, atualizar... com notícias do continente africano, não precisa ser só a tragédia, não, porque não acontece só a tragédia, entendeu? Sim. Uma notícia diplomática que seja, alguma notícia de, sei lá, artístico. Ou fofoca, como o pessoal de lá gosta também, com certeza, com certeza. Então, assim... Você trouxe isso pra gente aqui? Não tem. Então, agora eu quero saber da Carol, porque você tem um projeto... que é justamente essa união Brasil-África. Acho que já tem alguém aqui candidata a participar, é isso? Com certeza. Conta pra gente, Carol. Então, Gabi, de fato é um projeto lindo, que eu fui convidada a participar, é um projeto que foi pensado, né, sonhado pelo primeiro prêmio Nobel de Literatura, um homem negro e africano, o Wole Soyinka. E o professor Wole Soyinka sonhou, ele imaginou, por que não a gente fazer o caminho de volta num cruzeiro transatlântico, celebrando e conhecendo mais dessa África, a histórica e a África contemporânea, né? Então, o nosso navio se chama Heritage Voyage of Return, Herança, Viagem de Retorno, e vamos sair aqui do Rio de Janeiro, do Cais do Valongo, ponto muito, né, simbólico, afinal de contas a maior entrada de pessoas escravizadas nas Américas, em direção à África Ocidental. E o primeiro país que nós vamos aportar, justamente, Cabo Verde, né? De Cabo Verde a gente vai descer, Senegal, Costa do Marfim, Gana, Benin, Nigéria e volta para o Brasil.
A ideia desse cruzeiro não é só ser uma viagem de luxo, enfim, né, um passeio, mas ser uma imersão. Então a gente vai ter teatro, aulas de dança, música, gastronomia, aulas de história, geografia, historiadores, artistas. Vai ser uma ebulição cultural, um grande festival cultural no meio do Atlântico, para a gente fazer esse retorno. E nós vamos parar justamente naqueles lugares que são conhecidos como os portões do não retorno, que era o último ponto que o escravizado era embarcado para sair da costa ocidental, né? Tinha esse nome justamente porque esperava que aquela pessoa nunca voltasse. Então, por isso, o portão do não retorno. E a gente vai retornar a esses portões. E esses portões, eles agora vão simbolizar as novas entradas dessa diáspora no continente africano. Se conectando com a África de hoje, pensando e dialogando sobre esse passado e essas feridas históricas, mas pensando também como que a gente caminha juntos. Então, esse navio, o nosso sonho, o nosso propósito, que ele seja uma grande plataforma de diálogo, para que África e Brasil comecem a se reconhecer de fato, né? Conhecer esses caminhos de irmandade que às vezes a gente esquece qual é, ou construir outros caminhos que a gente ainda não sabe qual é. Então o propósito dessa viagem é essa, mais do que um turismo de memória, é uma imersão na África histórica e na África contemporânea. E a gente está muito feliz que o nosso primeiro porto é Cabo Verde, por toda essa conexão histórica, pelo fato de ser o primeiro entreposto, né, de pessoas comercializadas enquanto escravizadas. Então a gente sai do Cais do Valongo para o porto mais antigo, onde os portugueses chegaram na costa africana. É muito simbólico. E dali, é óbvio, a gente vai curtir uma morna, a gente vai curtir um funaná, não é? A gente vai curtir a música cabo-verdiana, a gente vai se conectar. Cabo Verde tem essa dinâmica musical que eu acho incrível. Maravilhoso mesmo, né? Assim, é uma ebulição de criatividade, e a nossa ideia é trazer alguns grupos desses para dentro do nosso cruzeiro. Bom, é uma viagem de retorno, é um início e um primeiro deslanchar nesse redescobrir de África e dessas novas pontes que a gente quer construir diretamente com o continente. Aí a pergunta que eu tenho, vamos quando? Vamos, tirou da minha boca aqui as palavras. Quem então, pode participar? O navio é aberto, a gente tem um site, né? E depois a gente deixa aí nas descrições, mas é heritagevoyage.org. A gente tem aí uma lista de espera que a gente começou a fazer porque, né, a demanda começou Como a aumentar assim, gente? muito. A gente tem um problema, né? Que é o problema... Claro que tem, o meu nome não tá lá, o da Karen também não pois tem. é. Realmente, o grande A problema. gente tem um grande problema, uma demanda gigante também de afro-americanos que compraram essa ideia, que viram nesse navio um projeto incrível. Então, assim, a gente começou a fazer essa lista de espera para isso, mas a previsão, os tickets ainda não estão à venda, né? A previsão é que a gente saia no final de janeiro de 2027 aqui do Rio de Janeiro. Mas essa data ela ainda vai Tá aqui na ser minha agenda. ainda vai ser divulgada no momento próprio, provavelmente até agosto a gente tem essa divulgação ampla e maciça. E lembrar que esse é o primeiro, né? A ideia é que a gente faça essa viagem todos os anos. Não é uma coisa que vai acontecer uma vez e depois não vai certamente, acontecer porque pela nunca lista de mais. espera, o primeiro já deve estar, né, lotado, Pois porque é é. um projeto Não, jamais, gigantesco jamais. entre dois a países. gente vai, confia. Eu confio, tô aqui. Entre 6 países, Brasil, mais Então, 6 mais países. 6 países, hein? Exatamente. Então, Karen, vamos sim, ser realista. Talvez lá pela quarta, quinta viagem, talvez, né? Garota, eu Então, tô aqui. Não, fale por si. Não, eu tô aqui na minha humildade, eu estou na minha humildade. Não, olha só, a gente tem filha. propostas. A gente aqui, a gente que é no negócio. movimento. Olha só, Karen, querida, Entendeu? eu vou te falar, eu sou Porque pra jornalista, ela- eu posso pedir credenciamento como imprensa. Vou sem meu marido e sem minha Vamos filha. mas gravar vou- empoderação dentro dessa viagem. Pronto, Isso, tá aí. isso. Olha aí, adorei. E aí eu me Pronto, vendo entre- como que você vai chegar em Cabo Verde sem uma Cabo Não Verde? vamos tem chegar como, em Cabo como, Verde tem sem como. Karen. Não é Não tem possível. como. Nem Tá sem a errado. mãe de Karen que tá aqui também. Pois é. tem como. Não, vai todo Mas mundo. vamos arrumar um jeito aí.
Então, gente, o papo tá maravilhoso, tá incrível, mas a gente tá encerrando. Porém, eu sempre abro esse momento assim de encerramento que tem esse mas já, que o tempo já passou, realmente é isso. Mas para que vocês tragam alguma coisa que a gente não abordou aqui, que é pertinente, porque a gente passou por tudo, né? Geopolítica, por economia, por gastronomia, a gente relembrou aí a questão do período que Carol era professora. Carol, você, principalmente você que teve essa brilhante ideia de trazer para o Empoderação esse especial sobre a África para a gente poder conhecer, para a gente de alguma forma na comunicação, né, que é a nossa área de atuação aqui, tem Karen, comunicadora também, para a gente contribuir dentro do nosso formato de trabalho de atuação para essa comunicação, para essa troca e aproximação maior entre Brasil e África. Hoje, diante do que a gente falou aqui, tem alguma outra coisa que você gostaria de abordar que é extremamente importante, além, claro, dos nossos nomes na lista de espera aí da viagem? Essencial. Essencial, por favor. Bom, Gabi, eu acho que a gente poderia falar mais 1000 coisas, né? Mas eu, na verdade, eu vou escolher terminar aqui a nossa participação de hoje incitando, né, provocando os nossos ouvintes a se aproximar dessa África real, dessa África contemporânea, né? E por onde, né? Eu acho que é sempre um caminho. Eu costumo brincar com os meus amigos que, olha, cara, a África são 54 países, vamos lá. Nem eu que estudo todos os dias, eu não tenho condições de eu afirmar que eu sei tudo sobre isso, sobre os 54 países. Eu não tenho essa ambição na minha vida, né? Mas escolhe um país e mergulha nele. Vai ter um país da África que vai ser seu ali, que vai ter escolhe aleatório. Não se preocupe com esse negócio de DNA. Não, escolhe aleatório. Assim, escolhe porque Cabo Verde vai a primeira vez na Copa. Vamos entender então, já que ele é a primeira vez na Copa? Gosto de futebol, quero saber como é que o futebol chega em Cabo Verde. Quem são os tubarões? Não sei o quê. Enfim, mergulha em um país que você vai sair transformado só de procurar pessoas como a Karen que estão falando sobre esse cotidiano, de se conectar com a música, com a gastronomia, com a moda, com a literatura, enfim, com a plataforma que você achar bom. Mergulha em um país. Depois volta para dizer se não foi bom esse mergulho. Ok, muito obrigada pela participação, Carol. Karen? Então, eu acho que eu vou seguir na linha da Carol e às vezes a gente acha que precisa ler livros mega didáticos e eu vou ler artigo. Minha filha, vê vídeo no TikTok, vê vídeo no YouTube, lê livros de escritores e escritoras africanas, né, de romance. Sabe, não precisa ser temática, mas assim, Histórica, se aproxima das coisas que você gosta. Eu gosto de música, começa a ouvir música africana, sabe? E é isso, sei lá, começa por um país, ou então começa a pesquisar músicos africanos, sabe, no geral. Mas tenta alinhar isso com as coisas que você gosta, porque às vezes tem gente que fala, pô, mas eu não gosto muito de ler. Então não leia, vai assistir um vídeo. Eu às vezes tô, sei lá, fazendo faxina, bota um podcast, bota um vídeo no YouTube. Não, Karen, mas eu amo ler, eu gosto dessa coisa didática. Então pesquisa livros didáticos. Um livro que eu ainda não terminei, porque ele tá sendo tipo eu ia falar tipo a Bíblia pra mim, sendo que eu não sou católica, eu nunca li a Bíblia. Mas, tipo assim, é extremamente didático e muito legal, que é Rotas da Cabo-Verdianidade. Mas aí, o ruim é que eu indico esse livro e aqui pra comprar é impossível. Mas assim, sei lá, tu foi pra Portugal, foi pra Cabo Podemos Verde. começar pelo seu Instagram. Pronto, também. Temos um caminho Também, aí. é um caminho, né? Claro que no meu Instagram eu não falo só, né, de Cabo Verde. Ali como eu falei, eu abordo temas do cotidiano. Então, assim, quero saber um pouco sobre a Karen, vai estar ali, né? Vivências, né, enquanto uma mulher negra e tal. Mas é isso, começa por algum lugar. Entendeu? Música eu acho que educa bastante, sabe? Vídeos de pessoas viajando que foram conhecer Cabo Verde, que inclusive as redes vão começar a te mostrar mais coisas, sabe? Mas é isso, começa por algum lugar. Só um adendo rapidinho, favor, só porque a gente falou de viagem, embora a gente não esteja aqui, né, patrocinado.
Eu preciso falar sobre Fale. isso, porque é uma conquista a gente ter um Sim, voo sim. direto saindo do Brasil em direção a Cabo Verde. Isso. Que retomou agora. Recife, né? Saindo de Recife Uhum. para Cabo Verde. Então, se você está planejando as suas próximas férias e não vai conseguir, por exemplo, ficar com a gente 23 dias no cruzeiro, mas você tem 10 dias de férias, começa a planejar Cabo Verde, né? Eu sou influenciadora, então São 3 horas e meia de viagem. Quantas? 3 horas e meia. Mais Saindo fácil do de que Recife. mais rápido do que ir pra Minas, lá pra Cataguás, que é a Não cidade da é? família, 4 horas. 4 horas e meia. Não, é rapidinho. Então, eu sou influenciadora, então só falo se for público. Sim, então... eu sei. Eu tô aqui fazendo... Mas aqui a gente pode falar. né? Não, e eu vocês falo, fazem né? isso, É tá tudo certo. Mas sim, agora tá mais fácil. Então, eu quero agradecer muito, Karen. Muito, muito, muito Eu obrigada que agradeço, mesmo. adorei esse papo mesmo. Gostou? Demais. Bacana? Demais. Então, quando você começa o seu podcast, conta pra gente eu divulgar conto, aqui também, eu por conto. favor. Pode tá? deixar, pode deixar. Carol, muito obrigada. E a gente tem um próximo programa aí pela frente. Temos um próximo. Temos um Vamos próximo. fazer uma próxima parada no nosso navio. Tá, joia. Tem mais chances. Adorei, amei. Tem mais já chances pode fazer aí, isso, Karen. já traz um quadro desse. Legal. É verdade, olha Do aí, navio. bacana. Curti. É isso, muito obrigada, Obrigada, meninas. E obrigada. assim encerramos mais o Empoderação. Agora eu vou continuar conversando aqui com Carol pra ver se eu consigo colocar meu nome lá, gente. Tchau, tchau. Até o Tchau, próximo tchau, programa obrigada. sobre África.